Hoje vamos falar dos tipos mais bizarros de ceifadores, aqueles seres que no momento da morte aparecem para buscar a sua alma. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vambora. Shinigami é um tipo de ceifador que ficou muito famoso na cultura pop como sendo a representação da morte na mitologia japonesa, basicamente por causa de Death Note. Entretanto, o Shinigami na realidade nem existia originalmente nessa mitologia. Essa palavra veio bem depois a fazer parte da tradição japonesa. Shinigami é a combinação das palavras japonesas Shi, que significa morte, e Kami, que significa Deus ou espírito. Apesar da mitologia japonesa ter vários tipos diferentes de Kamis, o Shinigami mesmo só veio fazer parte desses contos por volta do século XVIII ou 19. Os primeiros exemplos conhecidos dos termos aparecem no período Edo, quando era usado em um tipo de teatro de fantoches e literatura japonesa, com conexão com espíritos malignos dos mortos, espíritos que possuem os vivos e pessoas que acabam desistindo da vida. Nesse período, as ideias do ocidente começaram a se misturar com os contos que já existiam no Japão, como os shintoístas que têm a deusa Izanami como sendo a morte, e o budismo que tem um demônio chamado Mrityumara, que tem basicamente a mesma função. Mas aí com a ideia oriental do Green Reaper, surgiu o Shinigami. Mas diferente do Green Reaper, que é bem assustador, Shinigamis são vistos mais como um tipo de ser que faz acontecer o ciclo da vida e da morte. E ao contrário do Reaper, que pode ser descrito como um coletor de almas, o Shinigami apenas garante que as pessoas morram na hora marcada e depois acompanham suas almas para a vida após a morte. Pode-se até dizer que eles são bem menos assustadores do que o Green Reaper, porque convidam educadamente as pessoas para a morte, em vez de se aproximar e arrancar elas mesmo da vida, ou usarem até meios mais agressivos. Existe uma história de que um Shinigami, para fazer com que um homem continuasse na sua vida, porque não era hora dele morrer ainda, ensina ele a como fingir ser um bom médico, falando para ele as palavras mágicas para fazer um Shinigami ir embora. Porém, essas palavras só funcionavam se o Shinigami estivesse sentado nos pés da cama do paciente, porque se ele estivesse na cabeceira, a pessoa teria que morrer de qualquer jeito. E também contou para ele que a vida das pessoas eram contadas por um fio de uma vela, e quando essa vela se apagasse, a pessoa iria junto. Usando a técnica que foi ensinado para ele, o homem acabou ficando muito rico, porém um certo dia, um paciente ofereceu para ele muito dinheiro para ser salvo, mas o Shinigami estava sentado na cabeceira da cama. Porém, o pseudo-médico aproveitou de um momento de distração do Shinigami e virou a cama e disse as palavras mágicas. Mas o Shinigami percebeu e acabou se irritando bastante, levou o cara até uma casa cheia de velas, pegou uma delas e disse que aquela ali era a vida dele, que estava quase se acabando por tudo que ele tinha feito. Desesperado, o homem tenta mudar o fio da vela, só que acaba tropeçando, derruba a vela, ela se apaga e ele morre. Xolotl era um deus meio monstro e meio deformado também, sendo da mitologia asteca e tolteca. Ele tinha o domínio sobre muitas coisas, como doenças, desgraças, má sorte, fogo, raios e, é claro, aos cães também, que eram meio que considerados imundos e imorais pela cultura mesoamericana. Ele era o irmão gêmeo de Quetzalcoatl, apesar dele ser um cachorro e o Quetzal ser uma serpente emplumada. Esses dois eram filhos da virgem Quetzalcoatl. Xolotl é geralmente representado como um cão esqueleto com os pés virados para trás e com orelhas de abano, e também pode ser representado como um homem com a cabeça de um cão. Xolotl também desempenhou um papel muito importante na criação da humanidade. Ele acompanhou o seu irmão Quetzalcoatl durante a viagem às profundezas de Mictlan, a fim de recuperar os ossos de uma antiga raça de seres que haviam habitado o mundo anterior, chamado Nahuatl, para que eles pudessem criar uma vida para o mundo atual. O Xolotl acabou enganando o deus de Mictlan, o Mictlantecutli, e acabou permitindo que ele arrastasse uma carcaça podre até o mundo da luz, onde o seu irmão e os deuses do céu acabaram colocando o seu próprio sangue. Assim, o primeiro homem nasceu a partir do sangue dos deuses do céu e os ossos dos mortos. Nos mitos, o Xolotl, que é a personificação da estrela da noite, era também o guardião do próprio sol, que fica empurrando ele em direção ao oceano para o pôr do sol, e acaba protegendo ele durante toda a noite em sua jornada perigosa através do submundo, o que lembra muito o Khepri na mitologia egípcia, que faz basicamente a mesma coisa. Em outras histórias, ele também é o responsável por guiar as almas dos mortos durante a sua jornada ao Mictlan, que é o submundo asteca, e por isso que ele se encaixa como sendo um ceifador também. Apesar de ser um deus e também bem assustador, ele é bem covarde também, e acaba se ferrando bastante também. Uma lenda diz que ele acabou se dando bem mal em assuntos políticos dos deuses, e temendo que ele pudesse acabar sendo banido ou até mesmo morto, ele acaba se transformando em Axolotl, que é uma salamandra indígena existente na bacia mexicana. O Axolotl não tem a capacidade de se transformar em um animal terrestre como as outras salamandras têm, permanecendo nas águas por toda a vida. E por curiosidade, o Axolotl acaba sendo o deus de Gravity Falls, que é o desenho lá.
Eu tenho um vídeo só sobre o Anubis aqui no canal, então aqui eu irei dar uma resumida. O Anubis pode ser o deus de várias coisas na mitologia egípcia, sendo o deus da mumificação, da justiça, do julgamento, do equilíbrio e algumas vezes sendo o deus da morte, muito por causa da função dele nesse ciclo, já que ele recolhe as almas dos mortos e guia elas até a sala de julgamento de Osíris. Ele era também o guardião do Egito, já que durante o nascimento de Horus, ele ficava protegendo a criança das tentativas de ataque de Sete, que era o deus maligno, e no momento ele governava o Egito. Ele é filho de Néftis com Osíris, e às vezes é filho de Sete também, e normalmente era representado como um deus com corpo humano e cabeça de chacal. O Anubis foi o primeiro deus dos mortos da religião egípcia, mas com o passar do tempo ele acabou perdendo essa função para o seu próprio pai, que era uma das divindades mais importantes do Egito, e também a ligação dos mortos com ele acabou se perdendo e ficando apenas na mumificação. Isso acabou gerando muita confusão por aí, porque até hoje tem gente que acha que o Anubis realmente é o deus da morte, um deus dos mortos, mas na realidade ele é mais o ceifador. Buaya é um monstro muito diferente do folclore filipino, que pertence às histórias do povo Tagalog. Ele se apresenta na forma de um enorme crocodilo, ele tem a pele toda marcada e carrega junto com ele, nas costas, um tipo de baú ou de caixão. E de acordo com as histórias, e também por ele estar aqui na lista, claro que ele atua também como um tipo de ceifador, ou psicopompo. Ou seja, ele também era responsável por guiar as almas dos mortos. Mas a abordagem dele é um pouquinho diferente dos outros ceifadores, porque enquanto a maioria espera a pessoa morrer e depois recolhe as almas, o jacarezão aí aborda os seus queridos ainda em vida, parando na frente deles e abrindo o caixão, meio que convidando eles para entrarem ali. Nesse momento não tem muito o que fazer, ou a pessoa entra ali por vontade própria, ou terá a desagradável experiência de ter um jacaré gigante perseguindo ela e colocando ela toda a força na sua coleção de almas. Depois de realizar a sua tarefa, o Buaya entra na água e vai afundando até chegar no reino dos mortos. E ele é um ser divino, e além de ser impossível matá-lo caso alguém consiga, acabará sendo condenado à morte. Aderi Corf, que tem um nome que lembra muito um ser de Lovecraft, mas não é o pássaro cadáver da lenda galesa, que é visto como um presságio da morte, e dessa forma também ele pode entrar na classe chamada de psicopompos. Segundo as lendas, parece que ele pousa na porta de certas pessoas que estão prestes a morrer, o que me lembrou até um pouco a lenda da Matinta Pereira aqui no Brasil, e a Matinta no caso normalmente assume a forma de uma coruja ou até de um corvo. O Aderim, apesar de não ficar especificado, provavelmente deve ser um corvo também, já que é um animal símbolo da morte. E assim como Matinta, o Aderim começa a cantar e fazer um barulho na porta das pessoas, que ouvem como se fosse um venha. E na versão mais antiga da lenda, ele não aparece com asas ou pernas, mas ainda assim, inexplicavelmente, ele consegue voar. Aderim Corf, quando não está na Terra buscando as almas, está em Sinrifu, a terra da fantasia e da ilusão. O Thanatos era o deus ou espírito personificado, ou seja, um daimon da morte, só que da morte não violenta. O toque dele era bem tranquilo e bem gentil, diferente do daimon do sono, que era o Hypnos, ou até das Keres, que eram espíritos da matança e da doença, que acabavam recolhendo as almas daqueles que morreram de maneira violenta. O Thanatos acaba desempenhando um papel muito importante em dois mitos. Uma certa vez ele acabou indo buscar a alma de Alcetes para o submundo, só que ele acabou se envolvendo em uma briga com Hércules e acabou perdendo, e outra vez ele acabou sendo sequestrado, ou melhor, capturado pelo Sísifo, que acabou evitando a própria morte. Nas pinturas dos vasos gregos, o Thanatos era retratado como um homem mais velho, alado e barbudo, e mais raramente como um jovem e sem barba. Ele frequentemente aparece em uma cena da Ilíada ao lado do irmão dele, que é o Hypnos, o Sono, carregando o corpo de Sarpedon. Nos relevos escúricos romanos, ele era retratado como um jovem segurando uma tocha voltada para baixo e uma coroa ou uma borboleta que simbolizava a alma dos mortos. Os Heibai Wuxian, ou Hakbak Moseon, que quer dizer literalmente permanência negra e branca, são duas divindades da religião popular chinesa e são encarregadas de escoltar os espíritos dos mortos ao submundo. Como os seus nomes sugerem, eles estão vestidos de preto e de branco, respectivamente. Eles são subordinados de Yolo Wan, que é o juiz supremo do submundo na mitologia chinesa, ao lado dos guardas do inferno com cabeça de boi e cabeça de cavalo. Eles são adorados como as divindades da fortuna e também nos templos de Shenhuan, em alguns países. Em alguns casos, Heibai Wuxian são representados como um único ser, em vez de dois seres separados. Eles são conhecidos como Wuxiangui, que quer dizer literalmente fantasma da impermanência. Dependendo da pessoa que o encontra, o Wuxiangui pode aparecer como uma divindade da fortuna, que recompensa a pessoa por praticar boas ações, ou como uma divindade malévola, que pune a pessoa por cometer o mal.
O Barão Samedi é normalmente descrito como usando um chapéu branco, um terno preto e óculos escuros, e também um algodão que tampa o nariz como aqueles mortos mesmo. Ele tem cara de caveira branca e fala com uma voz anasalada. Embora tecnicamente seja uma divindade e não um vilão, ele é muitas vezes representado sobre luzes negativas ou amorais, devido ao grande medo ou mau entendimento do voodoo por aqueles que não entendem ou não conhecem a religião. Ele é o principal dos Gedé, que são as famílias dos Loas, um aspecto deles ou possivelmente o pai espiritual deles. Ele seria casado com outro espírito muito poderoso, que é chamado de Loa Mamam Brigitte, que muitas vezes persegue as mulheres mortais. Mesmo para aqueles que seguem o voodoo, o barão acaba sendo visto como perigoso, mas se ele estiver de bom humor, ele pode acabar sendo um guardião muito bom também. Devido a ele poder mudar rapidamente de humor, ele acaba sendo rotulado como um demônio ou como um deus. O Barão Samedi passa a maior parte do tempo dele no reino dos espíritos do voodoo. Ele é conhecido pelo seu comportamento escandaloso e acaba xingando bastante também, fazendo várias piadas com outros espíritos. Quando alguém morre, ele cava o túmulo da pessoa, cumprimenta a alma dela e depois guia ela para o submundo. Ele é muitas vezes invocado por aqueles que estão perto da morte ou estão procurando salvação, já que ele é o único que permite a entrada de um indivíduo no reino dos mortos, e pode curar qualquer mortal de qualquer doença ou de ferimento se achar que vale a pena. Os seus poderes são especialmente grandes quando se trata de maldições de voodoo ou da chamada magia negra, mesmo que alguém tenha sido atingido por um feitiço que pode levar à beira da morte. Esse indivíduo não morrerá se o barão se recusar a cavar a sua sepultura, e também garante que todos os cadáveres apodreçam no túmulo para impedir que a alma seja trazida de volta como um zumbi. O que ele exige em troca de uma ajuda depende do seu humor. Às vezes ele pede que os seus seguidores vistam roupas pretas, brancas ou roxas e usem objetos sagrados, ou ele pode simplesmente pedir um pequeno presente de charuto, rum, café preto, amendoim e por aí vai. Mas às vezes o barão apenas pede uma cerimônia voodoo para ajudá-lo a passar para este mundo. Essa é a versão coreana do ceifador, sendo também a personificação da morte. Normalmente eles têm a pele pálida e olhos fundos, vestem um robe preto e esvoaçante e sempre está com uma arma ou um chapéu preto, e são vistos, é claro, apenas por aqueles que estão perto da morte. Eles frequentam lugares em que a morte é sempre presente, é muito comum, como hospitais, locais de acidentes, vilas com doenças e etc. Todos eles são comandados pelo chamado Rei Yomina, governante dos mortos, que de vez em quando despacha os ceifadores para resolver alguns problemas no mundo, como coletar almas ou orientar espíritos. Se você sonhar com um deles, é que provavelmente irá morrer. Para os Cahuilla, povo nativo americano que ficam no sul da Califórnia e no norte do México, a personificação da morte se chama Mut, sendo um dos poucos chamados Nukaten, um grupo de seres criados pelo deus criador, o Mukati. O Mut aparecia como uma coruja ou apenas com um barulho que elas fazem durante a noite. Apesar disso, ele não é muito assustador, afinal, ele apenas guia as almas, ajudando elas durante a morte. O Mukati acabou dando essa função para ele para evitar uma superpopulação no mundo. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? Valeu, falou!